Oi, pessoal, tudo bem? Olha só, hoje eu resolvi aqui fazer, a pedidos, né, uma tabela para demonstrar como é que a gente calcula o preço da sinergia que a gente está utilizando no nosso atendimento. Há pessoas que cobram a sinergia do atendimento à parte do próprio atendimento, e tem pessoas que embutem no preço, que eu acho bem mais interessante. Só que o problema é que a gente trabalha com um leque de óleos essenciais muito grande, né? Qualquer aromaterapeuta aí tem pelo menos uns 50, 75 óleos essenciais diferentes, mais ou menos uns 5 tipos de carreadores, e minimamente trabalha aí com um rolon ou um óleo, um frasco de vidro com conta-gotas, ou então com um frasquinho para creme, né? Então a gente tem muita variedade, e aí você ter que toda hora calcular sinergia por sinergia, tem gente que fica meio sacudo disso. Então, alguns aromaterapeutas preferem fazer da seguinte maneira: meio que elencam os óleos essenciais por faixas de preço. Vamos imaginar aqueles óleos que custam até R$ 35, aqueles que custam até 55, aqueles que custam até 85, e aí os que são acima disso, que são muito caros, esses realmente você faz o custo dele especificamente, caso seja colocado na sinergia. E aí, para essas faixas de preço, já estabelece meio que um padrão de quanto que vai custar, por exemplo, um rolão de 10 ml, quanto que vai custar um óleo de massagem em frasco conta-gotas, e quanto que vai custar, por exemplo, uma sinergia inalatória, ou quanto que vai custar, por exemplo, um creme para aplicação, né? Eu acho que funciona bem trabalhar dessa maneira, fica muito mais simples, né? Agora, quando você de fato precisa calcular o preço da tua sinergia, ter uma tabelinha em que você faça rapidamente isso, depois que você estabeleceu alguns parâmetros, fica super bom. E é isso que eu quero mostrar. Bom, só que antes eu quero definir para vocês dois conceitos que é importante quando a gente está fazendo um tipo de custo. Lembrando que a minha especialidade é pagar ISS para o governo. Adoro pagar ISS para o governo, que é o imposto sobre serviço. Eu sempre trabalhei com serviços, a vida inteira trabalhei com serviços, então eu não tenho muita experiência em pagar ICMS. Portanto, eu sou melhor de criar custo para serviço do que para produto. Mas vamos lá, vou dar os meus pitacos, porque no atendimento a gente, de qualquer maneira, sempre trabalha com algum tipo de custo. Quando eu estou dando workshops de manipulação, de sinergia, sempre também tem custo, né, que você tem que colocar. Então, minimamente eu sei calcular esse tipo de coisa. E aí, como eu estava dizendo, a gente precisa definir dois termos que são importantes. Primeiro são os custos diretos, que estão envolvidos, como o próprio nome diz, diretamente na tua sinergia. Basicamente, aqui estamos falando de matéria-prima, que vai ser óleo essencial e os carreadores. Estamos falando das embalagens, das etiquetas que você vai utilizar, e a gente vai estar falando também da tua hora para manipulação, né? Da tua hora de trabalho para manipular aquele produto que será usado no atendimento. E os impostos que incidem diretamente sobre esse produto, claro, considerando que você tenha um negócio formalizado e esteja pagando impostos sobre emissão, sobre o valor emitido da nota fiscal. Porque quando você é MEI, você paga aquela taxa que já serve, acho que para o mês inteiro, independente, você não paga, ou melhor, você não vai, independente do valor da nota, quer dizer, somou aqueles X valores que você pode ganhar no mês, você está dentro do MEI. Agora, quando você já é um simples, você está pagando imposto sobre cada nota fiscal que você está emitindo, né? Muito bem. E aí você vai ter esses custos que são diretos e que a gente precisa calcular caso a caso, porque eles alteram conforme o tipo de óleo e matéria-prima que você está utilizando. Esses custos são relativamente simples da gente calcular, porque são custos que a gente tem na mão e eles são referentes àquela sinergia que você acabou de manipular. O difícil é quando a gente começa a trabalhar com os custos indiretos, que são os custos que você tem pagar de qualquer maneira, mas que estão envolvidos no fato de que você tem um espaço para trabalhar, né? E de que sem aquela estrutura você não consegue trabalhar. Normalmente, quando a gente está mapeando esses custos indiretos, a gente coloca os valores ano daqueles custos. Alguns a gente acaba colocando mês a mês, né? Quando você tem essa possibilidade de fazer mês a mês. E aí, depois, você tendo esse custo total por ano, você meio que rateia isso, digamos, no caso meu, que sou serviço, para a tua hora de trabalho.
Agora, no caso de produtos, você vai ter que descobrir uma forma que faça sentido de você ratear essas despesas indiretas no que você tem de manipulação de sinergias para atendimento, tá? Entre os custos indiretos, a gente sempre vai ter os custos que são de pequenos bens que são declarados contabilmente como despesas, que é aquele cacareco todo que a gente tem no nosso espaço para poder fazer aquela manipulação. Então, é a balança que você tem, o material do tipo vidraria, espátulas, mexedores, frasco borrifador para álcool 70, tudo isso vai perdendo valor na linha do tempo, né? Você compra uma vez e usa, quando estraga, quando quebra, você vai e compra novamente. Mas é um custo que você tem, né? Depois a gente vai ter os custos de material de consumo, que possivelmente são renovados a cada mês, a cada 2, 3 meses. E minimamente, isso aqui é o que você está gastando para poder fazer a manipulação dessa sinergia de atendimento. Então, é o detergente, o saco de lixo, a esponja, o papel toalha, álcool 70, né? Aí, obviamente, que você vai ter o custo do espaço onde você trabalha. Muitas pessoas acabam trabalhando em casa, e aí, quando vão atender, fazem a alocação de um espaço por hora. E aí, então, é mais fácil de você determinar quanto que te custa esse espaço, porque você locou ele para essa finalidade específica. Quando você trabalha na tua própria casa, talvez seja um pouco mais difícil e até questionável se você colocaria estes custos de manutenção do espaço dentro do teu rateio de despesas para calcular o custo da tua sinergia de atendimento. Então, você vai ter que ver aí como é que é a tua situação. Agora, imaginando, por exemplo, o meu exemplo aqui, né? Eu tenho a Casa Mai, então minimamente eu pago o aluguel, um condomínio, eu tenho a internet, eu tenho o meu celular, que também é uma ferramenta de trabalho, energia elétrica, as taxas de água e esgoto, e enfim, e aí o céu é limite, né? Porque eu também tenho monitoramento de alarme, você tem a limpeza, você tem outras coisas que você acaba pagando. Aí, claro que para os negócios que são formalizados, a gente vai ter aqueles custos legais, que é o contador, né, que se paga mensalmente, você tem o Prolabore, que é obrigatório também você retirar por mês. Estou falando numa estrutura que não seja MEI, né? MEI, você vai ter aquele imposto fixo do MEI e, no caso de recolher Prolabore, você também tem o imposto sobre o Prolabore, que é o GPS, né? Seria o antigo INSS que a gente pagava pelo salário. Porque o resto é distribuição de lucro, e sobre distribuição de lucro não incide imposto algum, né? E aí, claro que você também vai ter que colocar no rateio os seus custos de vendas e marketing, que são impulsionamentos, campanhas, e também até aquelas assinaturas de aplicativos que você tem para poder fazer as suas artes que você vai jogar nas redes sociais. E uma coisa que quase todo mundo esquece de mensurar é o custo do teu estoque. Porque quando a gente era uma terapeuta, a gente estoca a matéria-prima para poder ter essa matéria-prima disponível para atendimento. E a matéria-prima, você tem um custo de aquisição e ela chega um momento que perde a validade, né? E aí, então, você está guardando esse estoque e você está empatando esse dinheiro até que você consiga consumir, por exemplo, todos aqueles 10 ml do óleo essencial, considerando que quando perder a validade, você consumiu tudo, porque quase nunca acontece isso. Às vezes a gente tem óleos essenciais que saem muito pouco e perde a validade, a gente perde aquele produto. Então, de alguma maneira, a gente teria que embutir também esse custo do estoque, que é o custo do giro desse estoque, mas também do espaço físico em que você deixa ele, né? Mas veja que esses custos indiretos, eles são, em alguma medida, difíceis de serem mensurados. Agora, é claro, se você quer fazer uma planilha direitinho, você vai ter que mensurar isso e vai ter que ratear isso para o custo de cada manipulação de sinergia de atendimento que você faz. Mas vamos falar daquilo que é um pouco mais fácil, que são os custos diretos, né? Bom, primeira coisa é o seguinte: quando a gente está lá fazendo o atendimento de aromaterapia, ninguém fica pesando óleo essencial em balança de precisão. Isso não existe, né? A gente mede em gotas a quantidade de óleo essencial que a gente usa, ou a gente mede no máximo em ml. Agora, é claro, se você trabalha com miligramas ou com gramas, né, no desenvolvimento das sinergias, é obrigatório você transformar toda a tua matéria-prima num valor em miligrama. Aqui na minha planilha, eu acabei transformando o custo da minha matéria-prima em gota ou em ml.
E aí é óbvio que você precisa assumir uma premissa de quantas gotas cabem em 1 ml. O certo seria o quê? Só que isso ninguém faz. O certo seria você comprar um frasquinho e, se você vai continuar usando o próprio gotejador que vem naquele frasco, você gotejar aquele frasco inteirinho para ver quantas gotas tem ali, depois você recoloca no teu frasquinho, e aí você sabe que naquele teu frasco de 10 ml, vamos supor, veio 200 gotas de lavanda, né? Agora, a gente não faz isso porque, imagina, se tirar tudo para depois recolocar no mesmo frasco, não faz menor sentido. Então, a outra coisa que você poderia fazer é arrancar a tampa, o gotejador que vem, e trabalhar com um conta-gotas padronizado, que você previamente já calibrou para saber quantos ml que cabe daquele óleo essencial, se você tiver a densidade do óleo essencial melhor, senão você calcula fazendo densidade dividido por volume, aquela coisa toda. Se não, a gente assume aquela premissa, que é o que a gente faz no dia a dia, de que 1 ml é alguma coisa entre 20 a 40 gotas de óleo essencial. Lembrando que esse valor de 20 a 40 gotas de óleo essencial vem de uma postagem que o próprio Robert Serran fez, de experiências de ficar gotejando os diversos frascos que ele tinha, de marcas lá europeias, né, não são brasileiras, mas os gotejadores têm um calibre relativamente próximo um do outro, né? E aí, se você trabalha com marcas que usam um gotejador mais largo para gastar mais óleo essencial, e tem uma marca que não pode ser nomeada que usa esse tipo de gotejador, aí você meio que, em algum momento, tenta contar quantas gotas caem através desse gotejador. Então, você vai ter que escolher esse número entre 20 e 40. Eu trabalho sempre com 25, e os meus alunos sabem que é porque facilita muito fazer conta de cabeça. Então, a partir do momento que você define quantas gotas cabem em 1 ml, e eu aqui defini 25, obviamente que você já sabe que o teu frasco de 10 vai ter 250 gotas. O teu frasco de 10 ml vai ter 250 gotas, então fica muito mais fácil para você fazer as contas. E aí, aqui, quando você estiver montando a tua planilhinha, eu sugiro que você divida a tua planilha por lote de entrega de mercadoria. Vamos imaginar que eu fiz uma compra todinha no site da Laszlo, ou apenas fui, como eu raramente compro óleo essencial pela internet, porque eu tenho a chance de ter lojas de aromaterapia aqui em Curitiba, então eu vou nas lojas e compro. Mas vamos imaginar que você fez uma compra pelo site da Laszlo, que te custou X reais em matéria-prima e mais o frete. Porque a gente tem que lembrar que a matéria-prima não chega do além para nós, ela não se materializa, né? Então, nós pagamos um frete e o frete faz parte do custo dessa matéria-prima. E mesmo que você não tenha recebido essa matéria-prima pelo correio, você foi buscar essa matéria-prima. No caso meu, por exemplo, eu me dirijo até a loja. Então, eu tenho que saber quanto que, minimamente, né, o quanto que eu gastei de gasolina para chegar nessa loja e, se for o caso, quanto que eu paguei de estacionamento. E isso é custo da minha matéria-prima, obviamente. Então, como eu fiz aqui nesse exemplo, eu fui lá, comprei produtos da Lazo. Então, estou imaginando aqui, comprei uma lavanda verdadeira, comprei uma camomila que já está diluída 10% e comprei um óleo de girassol, tá? Então, a minha lavanda verdadeira eu tenho 10 ml, o frasco, a camomila também, e o óleo de girassol são 250 ml. Sempre vale a pena na tua planilha você colocar a marca e o lote desse produto, se puder também anota a validade, porque daí você faz um controle de estoque da tua matéria-prima bem legal e você já sabe o que você está precisando girar mais rápido, porque em breve vai perder a validade. Aqui eu coloquei o valor desses produtos. Gente, é tudo valor chutado, tá? É só um exemplo. Eu não sei quanto está custando, comprando pelo site. E quando eu faço uma compra grande, às vezes eu nem vejo o preço individual dos produtos. Então, eu estou chutando aqui, é só para dar um exemplo. Então, a lavanda verdadeira, vamos imaginar, me custou 50 reais, a camomila 80 e o óleo de girassol 90. Só que isso é o valor do produto, eu tenho que colocar o frete ainda. Então vamos imaginar que o meu frete desses 3 produtos custou 23,50. Bom, se eu divido por 3, faço uma média simples, não estou aplicando média ponderada, cada produto de frete custou 7,83. Então, o valor do produto com o frete soma esses 7,83, que foi o que eu fiz aqui.
né? Então, de R$ 50, o valor com frete da minha lavanda ficou 57,83. Agora eu preciso transformar o valor desse produto em gotas, que eu tenho que saber quanto que cada gota custa. Porque quando eu for manipular uma sinergia, eu estou pingando as gotas, eu preciso saber quantas gotas que me custaram isso. Então, como eu estabeleci a priori, e porque eu quis, né? Que 1 ml equivale a 25 gotas, então eu tenho 250 gotas nesse frasquinho de 10 ml. Quando eu faço a divisão, eu obtenho que cada gota dessa lavanda verdadeira me custa 23 centavos. Ou então, cada ml me custa 5,78 centavos. E isso eu fiz para a camomila e fiz também para o óleo de girassol. Agora, vamos imaginar que você foi até a loja. Então, é fácil. Você imagina, bom, primeiro você sabe qual é o consumo do teu carro. Vamos imaginar que com cada litro ele faça 7 quilômetros e você gastou lá mais ou menos uns 5, sei lá, 5,5, 6 quilômetros para ir e voltar. Então, eu coloquei aqui R$ 7 de gasolina e pagou mais uns 15 de estacionamento. E aí você comprou os produtos, então, se você tivesse comprado três, você estaria dividindo esses R$ 22 por três produtos para você ter o valor do teu frete. Eu fiz um exemplo aqui, mas eu fiz um exemplo como se eu tivesse ido até uma outra loja comprar embalagem, e já vou mostrar para vocês. Muito bem, então veja que o custo da matéria-prima você vai estar transformando em gota ou em ml. Na verdade, mantenha as duas colunas para te facilitar na hora de calcular quanto que está custando, pelo menos de matéria-prima, aquele produto que você está manipulando, tá? Agora, esse produto precisa enfiar em algum lugar, né? Você precisa ter a frascaria, você precisa ter os potinhos para colocar. E aí, nesse caso, no meu exemplo, eu fui até a Essências Curitiba, que é uma loja aqui em Curitiba, e lá eu comprei um pacote de 10 unidades do frasco Rolon com 10 ml, comprei um pacote com 20 unidades do frasco gotejador de 10 ml e comprei lá uma cartela com 100 unidades de etiquetas brancas que eu vou colocar aqui no meu frasquinho. E aí, nessa minha ida até a Essências Curitiba, então eu gastei lá 7 conto de gasolina e 15 conto de estacionamento. E aí eu vou dividir esse valor pela quantidade total de produtos que eu tenho, que são 130 produtos. Concordo que não é uma conta muito boa, porque como são muitas etiquetas, a etiqueta acaba baixando o valor unitário do frete aqui dos frascos, e é ruim, porque a etiqueta vai ser consumida em muito menos tempo, é melhor, em muito mais tempo do que o frasco. Então, se você quiser fazer uma média ponderada aqui, talvez seja melhor, mas aí pelo custo e não pelo número de unidades. Mas eu fiz aqui só para te dar uma ideia, né? Então, eu dividi por 30, realmente por 130, o custo de eu ter ido lá buscar esses produtos e me deu um frete de 17 centavos por produto. Então, eu somo ao custo unitário esses 17 centavos. Então, eu sei que o meu frasco Rolon me custou 6,17. O frasco gotejador, o unitário dele, para 20 unidades, né? Foi 1,48. Aí somei aqui com frete, me deu 1,64. E as etiquetinhas, cada uma custou 0,32 já com o frete. Claro que no momento que você está manipulando, você está usando alguns equipamentos de proteção, né? Então, você está usando pelo menos uma luva, um par de luvas, você está usando máscara, aquela descartável, e possivelmente também está usando touca. Então, obviamente, que você vai ter que colocar o custo disso aqui também, mais o frete, se for o caso, que você utilizou, tá? Para cada manipulação. Então, a partir do momento que eu tenho esses custos mapeados, eu vou montar a minha sinergia. E aí, vamos imaginar que na minha sinergia eu coloquei o óleo essencial 1, que vai ser a lavanda, o óleo essencial 2, que vai ser essa camomila 10%, e o carreador, que vai ser o meu óleo graxo 1, que vai ser esse meu óleo de girassol. E aí eu decidi colocar essa minha sinergia num frasquinho Rolon, então coloquei aqui a embalagem e vou etiquetar. Bom, como é que você calcula então esse custo da tua sinergia? Muito bem, eu resolvi usar aqui, ó, você vê pela fórmula aqui, ó, 5 gotas da minha lavanda. Então, simplesmente eu multiplico as minhas 5 gotas pelo custo da gota e eu sei que de lavanda eu enfiei 1,16 no meu Rolon. Aí, da camomila, eu coloquei 10 gotas, tá aqui, certo? Então, de custo de camomila, eu enfiei 3,51 na minha sinergia. De óleo graxo, aqui eu coloquei 10 ml, tá vendo? Então, eu fui lá para 10 ml. Então, eu coloquei 3,91 ml de reais, né, de óleo graxo na minha sinergia. Usei uma embalagem Rolon de 6,17, pus uma etiquetinha. Aí, quando eu somo tudo isso aqui,
eu sei que a minha sinergia de custo de matéria-prima, de custo direto dela, custou 15,7. Só que, olha, vejam, não contei ainda aqui os descartáveis que eu usei para manipular, deveria fazer isso também. Muito bem, só que a sinergia dentro do frasquinho também não é um passe de mágica, né? Que ela aparece. Alguém tem que ter a pachorra de ir lá e colocar os trem dentro do frasquinho, misturar, pingar, gotejar, que sou idiota. Então, para isso, você precisa calcular o teu trabalho, a tua hora de trabalho, a tua hora de manipulação. E aí é o seguinte, né? Não tem aquela coisa de que a gente brinca assim, deixa eu ver deixa eu ver para onde que eu vou. Aí a pessoa põe o dedo, molha o dedo assim, coloca o dedo no vento e fala assim: "Ah, o vento tá me gelando para cá, então é para lá que eu vou". É assim que a gente faz esse curso de manipulação. Se você não sabe, quanto que te custa indiretamente estar disponível para trabalhar. Porque daí você pode pegar todo esse rateio e dizer, bom, a minha hora de trabalho tem que minimamente pagar todo o meu custo e me custa X. Então a gente vai meio que assim descobrir o sabor do vento, para onde que está indo, e nós vamos então trabalhar com percentuais que eu vejo que são os mais usuais para a gente sobretaxar o custo da sinergia a título de hora de manipulação. Então, vamos supor que você vai escolher jogar 30% em cima da tua sinergia como hora de manipulação, ou você vai jogar 50%, ou você vai jogar 1%, né? Então, aqui 30% equivale a 0,3, 50 a 0,5 e 100% equivale a 1. E aí você vai escolher isso, e é realmente uma escolha, porque a gente não está levantando todos esses custos, né? O certo seria você ter o custo certinho da tua hora de trabalho, nem que seja fracionado para cada 15 minutos, né? Sei lá. E aí, então, se eu jogar 30% como a minha hora para manipular aquela sinergia, eu sei que o custo da minha sinergia de 15,07 vai para 19,59. Só que veja só, se eu repassar esse valor de 19,59 para o meu interagente, vocês entendem que eu estou apenas cobrindo custo, eu não estou ganhando nada, né? Ok, eu estou ganhando esses 30% daquele tempo que eu levei para manipular. Só que isso é o custo do teu trabalho, isso não é lucro, certo? Isso aí você tem que trabalhar. Tem muitas pessoas que se remuneram apenas com esse custo da manipulação, desses 30% que eu escolhi aqui jogar em cima do custo da minha sinergia. Por quê? Porque fica caro demais jogar um lucro em cima, as pessoas não têm dinheiro, ou então porque você já está cobrando o valor do teu atendimento, então o teu lucro, a tua remuneração está no próprio atendimento. Portanto, tem pessoas que param nessa linha aqui da tabela, mas tem outras pessoas que falam: não, eu vou jogar um lucro em cima, porque é a partir desse lucro, caso eu não tenha feito essa conta antes, que eu vou ter que tirar a minha receita para pagar os meus custos indiretos e ainda ter a minha remuneração, né? Então, faz sentido você jogar sim um lucro em cima. Quanto é esse lucro? Se você não planilhou tudo, você também vai lá, o sabor do vento, e escolhe um número bonito. Ou se joga 30% de lucro, ou 50%, ou 100% de lucro. Aqui eu imaginei também jogar 30% de lucro, então a minha sinergia, que inicialmente manipulada custava R$19,59, ela passa a custar, né, para o meu interagente, 25,47. Então, veja que se eu optar por jogar um lucro em cima, com esses 30% que eu lucrei, é dali que eu vou tirar o dinheiro para me pagar todas as minhas despesas indiretas e ainda ter o meu salário, que seria né, a minha o meu lucro, que seria de fato o que eu vou ganhar para mim, para as minhas despesas pessoais, que não são relativas ao meu negócio. Agora tem uma coisa: se você é uma pessoa formalizada, você ainda vai pagar um imposto em cima daquela nota fiscal que você emitiu. Se você for um MEI, é mais simples, né? Mas no meu caso eu não sou, eu sou simples, né? Então, quando eu faço um atendimento, eu sou simples, eu emito a nota fiscal daquele atendimento e pago o imposto. Aí, para facilitar, porque vocês sabem que quando no regime simples você tem faixas de tributação, eu joguei aqui a maior faixa de tributação, que é 11,20%, então dá 0,112. E aí é sobre isso que eu vou pagar o imposto da nota fiscal que eu emiti. Então eu tenho que pegar essa sinergia minha que está com lucro e jogar o imposto em cima.
E aí eu tenho que essa sinergia com o dinheiro do imposto custou 28,32% para o meu cliente, tá? É, normalmente, o que eu vejo as pessoas fazerem para, tipo, facilitar a conta é assim: elas chegam nessa linha aqui, que é o custo da sinergia, ou seja, matéria-prima e frasco, e jogam 100% em cima. Se eu jogasse 100% em cima, ia dar um pouquinho mais de R$ 30, que é um pouquinho mais do que desse valor calculadinho de 28,32. Então, é por isso que a gente ouve muitas pessoas dizerem, eu jogo 100% em cima, tá? É mais ou menos por aí. Mas o que eu queria demonstrar com esse vídeo é como é que a gente transforma em gotas, quais são os custos diretos que você tem que levar em consideração e o que significa você colocar em cima o valor da tua sinergia, que não é o teu lucro. E mesmo quando você coloca o teu lucro, talvez o lucro que você acha que está ganhando, talvez não esteja ganhando nada. Se você não tiver mapeado esses custos indiretos e ainda estiver considerando o que você ganha para suas despesas pessoais, que seria, entre aspas, o teu salário, né? Então veja que tem que fazer conta mesmo, né? Porque do contrário, a gente acha que está ganhando e no final das contas você só está empatando o custo e às vezes você está pagando porque ainda tem aquele estoque que você investiu e ele não se paga com as sinergias que você manipula para o seu atendimento, né? E nem para o próprio atendimento em si, né? Isso que eu nem considerei o valor do investimento para você começar o seu negócio em aromaterapia, né? Que é a compra do mobiliário, compra de ar-condicionado, a abertura da tua empresa, você tem um payback aí né, do valor que você investiu para abrir o negócio que nem está calculado aqui. Então, realmente, acho que vale a pena vocês buscarem na internet vídeos que falem mais sobre planilha de custo, para vocês aprenderem pelo menos o básico sobre isso, porque, assim, trabalhar sem ganhar dinheiro já é ruim, ainda pagando para trabalhar é pior ainda. E muitas pessoas pagam para trabalhar simplesmente porque não abriram ainda todos os custos diretos e indiretos que tem e acham que só porque está entrando dinheiro e está saindo, está entrando tá dinheiro e está saindo, tá bom, mas não é assim que funciona, ou pelo menos não deveria funcionar assim, né? Então é isso. Me diga aí nos comentários se o vídeo te ajudou, eu espero que sim. E vamos trocando figurinhas, tá bom? Beijo, até mais.